Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar vendo conceitos básicos sobre a fonética articulatória, que é o que vai interessar nessa avaliação. A gente vai estudar sobre o aparelho fonador, fonação, descrição de consoantes. Eu peguei esse material com a mestra, né, já, a Amanda Ivo, e ela apresentou esse material, né, quando ela estava prestando o mestrado dela na UFMG. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver o que é linguística no ponto de vista estruturalista. Então, o que vai interessar a gente nessa cadeira é a visão estruturalista. É a ciência que investiga os fenômenos relacionados à linguagem humana e que busca determinar as características que regulam as estruturas das línguas naturais. Basicamente, a gente vai estudar as línguas dos seres humanos, né? A linguística, ela vai ter várias áreas de interesse, né? Mas o que vai interessar a gente aqui nesse momento é a fonética e a fonologia. Primeiramente, qual é a diferença entre fonética e fonologia? Basicamente, a fonética, ela vai buscar transcrever, descrever e estudar a fala. Então, por exemplo, quando eu falo tia, quando eu falo tia, quem vai descrever essa forma dialetal vai ser a fonética. Já a fonologia, ela vai procurar estudar como é que a estrutura da língua está na cabeça de cada ser humano. Então, por exemplo, vamos lá, no ponto de vista fonético, se eu falo tia, sair nariz A, tá? Ou eu falo tia. Mas do ponto de vista fonológico, o que é que vai acontecer com as transcrições? A gente vai precisar de um padrão. Então, vai ser a forma como esse tia aqui ou esse tia funciona na cabeça do indivíduo. Independente de eu falar tia ou de eu falar tia, na cabeça de cada pessoa a gente vai saber que é quem. O irmão do nosso pai, a irmã do nosso pai ou a irmã da nossa mãe. Então, a transcrição fonêmica fica dessa forma. Mas isso a gente ainda vai ver mais pra frente. Só quero que inicialmente vocês entendam essa diferença entre fonética e fonologia. Fonética, a gente vai estudar os sons da fala. Fonologia, o ponto organizacional da fala, da língua, né, no caso, na cabeça de cada pessoa. Essa questão aqui das transcrições, qual letra, a gente ainda vai se aprofundar. Aqui são algumas áreas da fonética, que não nos interessa no momento. Então, vamos entrar agora para a fonética articulatória. A fonética articulatória, ela vai estudar o estudo da produção da fala no sentido fisiológico e articulatório. Fisiológico, por que fisiológico? Porque vai usar sistemas do corpo humano, sistemas fisiológicos do corpo humano, e articulatório, porque a gente vai estar falando, é a articulação. Aí aqui a gente tem um aparelho fonador. Ele vai ter 3 sistemas, que é o sistema articulatório, sistema fonatório e sistema respiratório. Primeiramente, a gente tem que entender que esses 3 sistemas, eles não têm a função primária de produzir a fala. Por exemplo, no sistema respiratório, a gente vai ter pulmões, brânquios, diafragma, né, traqueia. E a gente sabe que, inicialmente, esse sistema, ele não surge para possibilitar que o ser humano produza fala, e sim para que o ser humano consiga respirar, certo? Então, vamos lá. Sistema articulatório, a gente vai ter línguas, dentes, lábios, palato, etc. Sistema fonatório, a gente vai ter laringe, glote e pregas vocais. E o sistema respiratório, que a gente vai ter traqueia, pulmões, brânquios e até o diafragma, que seria o nosso músculo intercostal. Vamos lá. Primeiramente, só falando uma coisa. A glote, ela vai ser esse músculozinho aqui, ó. Não é músculo, mas é essa membrana aqui, que quando a gente está comendo,
ela fecha e não permite que o alimento vá para o nosso sistema respiratório e vice-versa, né? Quando a gente está respirando, o ar não vai para o nosso sistema digestório e sim para o nosso sistema respiratório. A gente vai ter aqui a descrição dos segmentos sonoros, segmentos que a gente precisa saber o que é. A gente vai ter consoantes, glades e vogais. Quando a gente fala, podem testar aí de casa, falem A. Se vocês falarem A, vocês veem que essa boca fica totalmente aberta, a língua fica baixa e a gente não tem nenhuma obstrução de ar. O que seria obstrução de ar, Duda? Tentem falar pão. Quando vocês falam pão, vocês veem que vocês tipo seguram o ar quando falam P. Isso seria obstrução de ar, que no caso seria a consoante, que é justamente o P. Tem essa obstrução de ar. Os glades são aqueles que não têm uma definição muito... é mais relativo. Não são nem consoantes e não são vogais. São chamados de semivogais, que é o exemplo do I, o exemplo do U, certo? Tudo bem. E as vogais que não têm obstrução de ar. A gente vai ter aqui algumas descrições articulatórias. Como assim descrições articulatórias? É na forma como a gente vai produzir as consoantes. Então, por exemplo, mecanismos de corrente de ar: pulmonar, glotálico ou velar. As nossas, só para contextualizar, as nossas consoantes elas vão ser pulmonares. A corrente de ar da língua portuguesa ela é egressiva, ou seja, o ar sai do pulmão para fora, e não quando a gente fala o ar vem de fora para dentro, certo? A posição do véu palatino. O véu palatino não tem aquela, tipo um sininho que a gente tem na boca, assim na goela. Esse sininho, antes dele, a gente tem uma parte mole, uma partezinha mole, que essa parte ela pode abaixar ou ela pode levantar. Se ela abaixa, a gente vai ter um som nasal, ou se ela levanta, a gente vai ter um som oral. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O estado da glote, a gente pode ter vozeado ou desvozeado. O que seria isso? Seria se a gente tá tendo, se o ar passa pelas cordas vocais. Se o ar passa pelas cordas vocais, a gente vai ter um som vozeado, e se não passa, um som desvozeado. A gente vai ter articuladores envolvidos. Pessoal, eu peguei aqui uma imagem para que conseguisse ficar mais visível para vocês. Então, vamos lá. Nesse 9 aqui, nesse 9, a gente vai ter o palato mole. Isso aqui que eu tava falando, né, é o famoso sininho, que é a nossa úvula. Se o palato mole abaixa, a gente vai ver esse sininho abaixado também. Ou seja, a passagem de ar vai vir pra cá e vai vir pra cá, tendo assim um som nasal. Mas se por um acaso não abaixa, continua levantado, o ar só vai fazer isso daqui, tendo um som oral, certo? Então, vamos lá. Vamos estudar algumas estruturas, certo? Aqui temos dentes superiores e inferiores. A gente vai precisar estudar algo chamado articuladores ativos e articuladores passivos. Vamos ver aqui um exemplo. M, o som de M. Podem tentar fazer o som de M com a boca. M. Vocês vão ver que a gente vai juntar os dois lábios. Mas o que significa que qual é o ativo e qual é o passivo? O ativo é basicamente aquele que mexe.
E o passivo é aquele que fica parado. Quando a gente fala M, qual é a parte que mexe? Essa daqui, certo? Então, vai ser o nosso lábio inferior, o articulador ativo, e o superior vai ser o passivo, porque ele não mexe. Esse daqui que mexe em direção a ele, para fazer o som de M, certo? Pessoal, se for possível para vocês visualizarem agora essa parte que eu vou explicar com aquele slide que eu mandei, seria muito bom, tá bom? Então, vamos lá. As descrições das consoantes. A gente vai ter, primeiramente, o lugar de articulação e o modo de articulação. O lugar de articulação vai ser o ponto em que o articulador ativo encontra o articulador passivo. É aquilo que eu tava falando. É quando o lábio, quando a gente vai produzir o som de M, o lábio inferior vai em direção ao lábio superior. Ou seja, o lugar de articulação seria bilabial, certo? Modo de articulação vai ser como e em qual grau ocorre a passagem de ar quando os articuladores se encontram. Quando a gente fala que o M, quando a gente fala M, a gente vai ter no local de articulação um som bilabial, mas a gente vai ter no modo de articulação um som nasal. Por quê? Quando a gente fala M, quando a gente fala N ou quando a gente fala NHE, por exemplo, o nosso véu palatino, o palato mole, ele vai abaixar. E você lembra que eu falei? Que quando ele abaixa, o som ele pode passar por essa cavidade ou por essa, que essa aqui significa que é um som nasal. Justamente, M, N ou NHE vão ser sons nasais. Então, locais de articulação, a gente vai ter bilabial, lábio dental, que é o lábio inferior com os dentes superiores. A gente vai ter o dental, que é a língua com os dentes superiores. O alveolar. Alveolar, pessoal, vai ser isso aqui, ó. É essa partezinha que fica atrás dos nossos dentes, certo? Então, alveolar vai ser a língua com os alvéolos, ou seja, quando a língua toca nessa parte aqui. A gente vai ter alvéolo palatal, que é quando a língua ela vai encostar no palato duro. O palato duro é isso aqui. A gente vai ter palatal, que é a língua no palato duro. O alvéolo palatal vai ser no palato duro, né? Mas também pode ser nos alvéolos, vai ser muito próximo aos alvéolos. Só retomando, certo? Alvéolo palatal vai ser no 8, mais próximo ao 7. Palatal vai ser a língua no palato duro. Velar vai ser a língua tocando no véu palatino, no 9. Opa! Quando a língua toca nesse 9. E glotal, que vai ser os músculos da glote. É quando ele fala rato, rato. A gente não encosta a língua em nenhum canto, a gente não encosta a língua em dente, a gente não encosta os lábios. O ar, ele só sai por aqui da glote, certo? Então, seria um som glotal. O modo de articulação. A gente vai ter os sons oclusivos, que vai ser a obstrução total do ar, que é com em P, B, D. Que vocês veem que vocês, tipo, seguram o ar. Isso significa oclusivo. Nasal, que é basicamente uma obstrução completa do ar. É basicamente um oclusivo. Sendo que o nosso véu palatino vai abaixar. Quando o véu palatino abaixa, a gente vai ter um som nasal, que é o exemplo do M, do N e do NH. A gente vai ter o fricativo, que é, por exemplo, o som do ch, certo?
Nas fricativas, a gente vai ter uma fricação. Por exemplo, fã, fã. A gente tem tipo um ruído. Então, isso que aí a gente ia estar classificando fricativo. O africado. Africado é, por exemplo, do tch e do j, certo? Que é uma obstrução total da passagem de A depois de uma fricção. Então, a gente vai ter o tch, esse tch assim, sendo que a gente também vai ter uma obstrução de A, porque a gente vai ter o t e o d. Então, tia, tia. A gente meio que segura o A e depois vem a fricção. O TEP, que é uma rápida obstrução, que é, por exemplo, o prato, esse R do prato. O retroflex, que é esse encurvamento da língua, que é o de caipira. A lateral, que aí vai ocorrer a obstrução do A, ocorre na lateral da boca, que é o L ou o L. Então, como a gente vai descrever, pessoal, uma consoante? Vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês o sh. O que é esse sh? Qual é o modo, qual é o lugar e qual é o estado da glote? O ch, esse sh, ele é um som fricativo, onde ele ocorre. Vocês podem voltar para ver os slides para responder, tá bom? Vocês precisam treinar realmente. Onde é que ocorre o sh? Sh. A gente vai ter, é um som fricativo. Sh. Alvéolo palatal. E vocês vão ter que saber se é um som vozeado ou se é um som desvozeado, certo? O sh, ele é um som desvozeado, certo? Vocês vão ter na página 37, se eu não estou enganado, uma tabela com todos os sons. Vamos fazer agora uma pequena atividade, como ela está propondo, mas vamos tentar não ver, pessoal, o gabarito. Vamos tentar fazer por nós mesmos. Vamos fazer juntos. Pã. O pã. Gente, o pã, qual é o modo de articulação dele? Pã. Pã. Ele é um som oclusivo. Por que ele é um som oclusivo? Porque a gente segura esse A quando a gente fala, né? Então vai ser um som oclusivo. Qual é o local de articulação? Ele é um som bilabial. E ele é vozeado ou ele é desvozeado? Ele é desvozeado. Mas como é que eu vou saber disso? Gente, falem pato. Pato. Vocês podem colocar o dedinho de vocês em cima na garganta de vocês. Vocês não vão sentir vibração quando vocês falam pã, mas falem d. Vocês vão sentir uma vibração d, 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 d. Vocês sentem uma vibração, certo? Vamos para o g. G. A gente tem essa obstrução do A total. Então, ele é um som oclusivo. Qual é o modo de articulação dele? Ele vai ser um som velar, tá bom? Que a nossa língua vai estar encostando no palato mole. G, G. Pode ver que a língua de vocês, ela vai para trás e se aproxima. O G, G, G. Se vocês falarem esse som, ele vai sair um vozeamento. Então, ele é um som vozeado. Vamos agora para a próxima. T. T. O T, vocês percebem que ele tem essa obstrução de A?
Então, novamente, ele é outro som. Opa. Ele é um som. Nossa, mas tá. Ele é um som oclusivo, certo? Nossa, tá péssimo, gente, perdão. Ele é um som oclusivo. Ele vai ser dental alveolar. E o T, ele não sai som. Logo, ele é um som desvozeado. E a gente tem outras atividades aí, né? Que qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a gente pode ver mais pra frente. Essa foi uma leve introdução sobre conceitos mais básicos, tá bom?